Como o Japão Sergipe reergueu após a bomba atômica. A história de uma recuperação impressionante. Você já imaginou ver uma cidade inteira desaparecer em segundos? E mesmo assim, anos depois, ela voltar à vida? Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Duas cidades foram devastadas, destruição total, silêncio, perda. E um cenário que parecia não ter volta. Mas o que aconteceu depois surpreendeu o mundo inteiro. Fica comigo até o final, porque essa história não é apenas sobre destruição. É sobre reconstrução, força e superação. Agora imagine o seguinte: as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram atingidas por algo nunca visto antes. Em poucos segundos, tudo mudou. Casas desapareceram. Vidas foram perdidas. E o que restou foi um cenário difícil até de descrever. Por um momento, parecia o fim, mas não foi. Porque mesmo diante de tudo isso, o Japão começou a se levantar. E essa é a parte que mais impressiona. Agora pensa nisso. Como um país devastado consegue se recuperar? Sem recursos, sem estrutura, com cidades destruídas. A resposta está em vários fatores. E cada um deles fez diferença. O primeiro deles foi a mentalidade. O povo japonês não desistiu, mesmo com tudo perdido. Eles decidiram reconstruir, trabalhar, recomeçar. E isso não é simples. Exige força, exige coragem, exige esperança. Agora imagine acordar todos os dias e precisar começar do zero, sem saber quanto tempo vai levar, sem saber se vai dar certo. Mesmo assim, eles continuaram. Outro ponto importante foi a organização. O país começou a se reorganizar, a reconstruir suas cidades, a planejar o futuro. Tudo passo a passo. Nada aconteceu de uma vez. Foi um processo, mas um processo constante. Agora pensa no papel do trabalho. As pessoas se dedicaram, se esforçaram, buscaram melhorar, criar, produzir, e isso fez toda a diferença. Porque a recuperação não veio de um único momento, veio de muitos pequenos esforços ao longo do tempo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se perdesse tudo de um dia para o outro? Desistiria? Ou tentaria recomeçar? Pensa nisso, porque essa resposta ajuda a entender o que aconteceu no Japão. Agora, voltando à história, outro fator importante foi o apoio externo. Após a guerra, o Japão recebeu ajuda, e isso acelerou a reconstrução. Mas não foi só isso. O país também mudou sua forma de agir. Passou a investir mais em desenvolvimento, em crescimento, em organização, e isso ajudou a criar uma base mais forte. Agora imagina o impacto disso ao longo dos anos. Cidades sendo reconstruídas, empresas surgindo, tecnologias sendo criadas e o país voltando a crescer. Mas não apenas crescer, se transformar. O Japão não voltou a ser o que era antes. Ele se tornou algo novo, mais moderno, mais preparado. E isso é algo muito importante, porque não se tratou apenas de reconstruir, mas de evoluir. Agora, pensa em outra coisa. A educação também teve um papel fundamental. Investir em conhecimento, preparar novas gerações, criar oportunidades. Isso ajudou a garantir que o crescimento continuasse e não fosse apenas momentâneo. Agora imagina o efeito disso ao longo do tempo. Cada geração mais preparada, cada passo mais firme e o país avançando. Outro ponto interessante foi a disciplina. A forma como as pessoas se organizavam, cumpriam tarefas, respeitavam processos. Isso ajudava a manter tudo funcionando. E quando tudo funciona bem, os resultados aparecem. Agora pensa no quanto isso é importante. Não basta querer crescer. É preciso saber como crescer. E o Japão encontrou esse caminho. Mas nem tudo foi fácil. Houve dificuldades, desafios, momentos de dúvida. Mas mesmo assim, o país continuou. E isso faz toda a diferença. Porque o sucesso não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de continuar mesmo com eles. Agora imagina olhar para aquelas cidades anos depois, reconstruídas, vivas, cheias de movimento.
É difícil acreditar que tudo aquilo já foi destruído, mas foi. E isso torna a história ainda mais impressionante. Agora pensa no que isso representa, uma prova de que é possível recomeçar, mesmo depois de grandes perdas, mesmo depois de momentos difíceis. E isso não vale apenas para países, vale para qualquer pessoa. Agora deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você acredita que é possível transformar uma situação ruim em algo positivo? Pensa nisso. Porque o Japão fez exatamente isso. Transformou destruição em crescimento, transformou perda em aprendizado e construiu algo novo. Agora, conforme o tempo passou, o país se tornou uma das maiores economias do mundo, um exemplo de organização, de desenvolvimento, de superação, mas tudo começou com uma decisão. A decisão de não desistir. E isso é algo poderoso, porque mostra que, mesmo nas piores situações, ainda existe possibilidade de mudança. Agora, antes de encerrar, vale lembrar de algo importante. A história do Japão não é apenas sobre guerra, é sobre reconstrução, sobre escolhas, sobre o que fazemos depois de cair. Porque cair pode acontecer, mas levantar é uma escolha. Se você gostou dessa história e quer continuar descobrindo conteúdos incríveis como esse, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta o que você achou e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E no próximo vídeo, você vai descobrir outra história surpreendente, que pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo.